Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá? Aula de número 33 do 7º ano. E o tema da nossa revisão de hoje é a indústria e o espaço geográfico, tá? Questão número 1, vamos ler ali com atenção. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar que, quer dizer, você tem ali nas alternativas possíveis efeitos da industrialização. Qual deles é o correto, tá? Letra A fala que a industrialização causou a ruralização das sociedades. Letra B fala que ela ocasionou a contenção da migração pendular. A letra C, o recuo da oferta de matérias-primas, ou a letra D, o aumento da migração campo-cidade. E aí, o que você acha ali que é um efeito da industrialização? É claro, gente, que a letra correta só pode ser a letra D, né? As pessoas começaram a sair das zonas rurais, né, e ir para as cidades em busca de melhores empregos, né, nas fábricas, tá? Então essa migração campo-cidade aconteceu muito forte no passado e até hoje, né, em alguns lugares acontece, tá? A letra A está errada porque fala que é a ruralização das sociedades. Não, pelo contrário, né? A sociedade passa de uma essência rural e começa a se tornar basicamente urbana, né? Então é o contrário, tá? A letra B fala da contenção da migração pendular, também está errada porque o aumento da migração pendular, né? Essa migração que a pessoa mora em um lugar e trabalha em outro e ela fica indo e voltando, isso com a industrialização, né? Aumentou essa migração pendular, tá? E a letra C fala no recuo na oferta de matérias-primas, pelo contrário, uma maior oferta de matérias-primas, tá? Então a letra D é a letra correta, né? A industrialização causou o aumento da migração campo-cidade, tá? Ali embaixo tem só, né, o que eu acabei de falar. A 2 fala da segunda revolução industrial, tá? A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte a alternativa abaixo que está incorreta, né? Então ali, petróleo, energia elétrica, motor a combustão e máquina a vapor. Qual dessas inovações, né, não surgiram na segunda revolução industrial? Bora lá? Bem fácil também, né? É claro que é a letra D, tá, gente? Ó, a máquina a vapor foi uma invenção que caracterizou a primeira revolução industrial, não a segunda. Tá? Então, na primeira revolução industrial, né, surgiram ali as máquinas a vapores, que para a época foram invenções ali que mudaram a sociedade, né? E já na segunda revolução industrial, outras máquinas mais complexas foram criadas, tá? Mas a máquina a vapor foi da primeira revolução industrial, tá bom? Bem tranquilo, né? A 3 fala da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra a partir do século XVIII. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais que, somado aos novos desenvolvimentos tecnológicos, caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Qual dos países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial no século XIX? Ou seja, qual desses países tiveram ali uma industrialização tardia, né? Foi a França, foi a Alemanha, foi os Estados Unidos ou foi Portugal? Né? Bem tranquilo também. A resposta correta é a letra A, tá, gente? Portugal conheceu um processo de industrialização mais consistente apenas após o término da Segunda Guerra Mundial, contrariamente aos demais países. Então, Portugal teve ali uma industrialização um pouco mais tardia em relação a outros países da Europa, né? Como a Alemanha e como a França, tá? Mas esse processo aconteceu depois do término da Segunda Guerra Mundial, tá? Questão número 4. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a erradicação da fome no mundo, o aumento de áreas rurais e a diminuição de áreas urbanas, a maior demanda por recursos naturais, entre os quais recursos energéticos,
a menor necessidade da utilização de adubos e corretivos na agricultura. E aí, o que você acha que é a resposta? Letra, vamos lá. Letra C, tá, gente? A maior demanda de recursos naturais, entre os quais recursos energéticos. Ou seja, após a Revolução Industrial, né, você tem ali uma mecanização do setor agropecuário, você tem mais fábricas, a demanda por recursos naturais, petróleo, por exemplo, foi cada vez maior, tá? Isso até hoje, a demanda até hoje, né, é cada vez maior desses recursos naturais, tá? Letra C, então, é a resposta correta, tá? Nossa questão número 5. Para que o conhecimento tecnológico tivesse o êxito de hoje, foi preciso que ocorressem, no tempo, alterações radicais que abriram caminho para a introdução de novas relações de mercado e novas formas de transporte. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial, tá? O momento inicial, ou seja, lá na primeira Revolução Industrial, né? Como é que aquele momento inicial aconteceu, né? Você vê que cada questão traz uma caracterização, mas a resposta correta só pode ser a letra. Vamos lá? Lembra lá, a primeira Revolução Industrial, qual foi o tipo de máquina que foi criado naquela etapa? Primeira Revolução Industrial, já comentei com vocês sobre isso, né, gente? A resposta correta é a letra A, tá, gente? A utilização da máquina a vapor propiciou o desenvolvimento das ferrovias, integrando áreas de produção aos mercados e aumentando o consumo e gerando lucros. Então, a máquina a vapor, no contexto da primeira Revolução Industrial, né, foi uma invenção muito importante, né, porque ela acelerou, né, a construção de rodovias, de ferrovias, né, que ligavam produtores aos mercados, e isso tudo ali ajudou o desenvolvimento da sociedade como um todo, tá? Então, sempre liguem primeira Revolução Industrial com máquinas a vapor, tá? Nossa questão de número 6 fala o seguinte: assinale a alternativa que não aponta um dos efeitos do processo de industrialização sobre o espaço geográfico, né? Que não é um efeito da industrialização, tá? Nós temos ali aumento do consumo de energia, ampliação de trocas comerciais, intensificação do processo de urbanização, aumento das ofertas de emprego no setor primário. Vamos lá? Letra D, tá, gente? Então, assim, com o aumento, né, com a industrialização, não houve um aumento nas ofertas do setor primário, tá? Não houve um aumento, tá? A letra A está correta. Com a industrialização, houve um aumento no consumo de energia, de recursos naturais. A letra B também é um efeito da industrialização, que é a ampliação de trocas comerciais. E a letra C também, intensificação dos processos de urbanização. A e B e C são consequências, são efeitos da industrialização, mas a letra D não é, tá? E a questão pede exatamente isso, né? Aponte a alternativa que não é um dos efeitos do processo de industrialização, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido ali os principais conceitos sobre, né, como a industrialização modificou o espaço geográfico, tá bom? Essa aula fica lá na plataforma Eduque, caso vocês queiram assistir novamente. Desejo bons estudos e até a próxima.